Olá, mulheres que estão na busca da posição executiva. É com você que eu quero conversar hoje e eu vou começar falando sobre autoestima. Provavelmente você já deve ter ouvido muitas vezes que para ter sucesso em qualquer carreira, que para ter sucesso numa trajetória desportiva, que um atleta, que um profissional, que um cientista precisa ter uma boa autoestima. Isso é muito verdade mesmo, né? Quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente acaba se boicotando, a gente acaba não produzindo resultados que a gente pode produzir porque a gente acaba se paralisando, porque acredita que a gente não é capaz. Como naquele ditado lá do Henry Ford, né, que atribuem a frase ao Henry Ford, de que se você acredita ou não acredita que é capaz, você está certo. Ou seja, se você acredita que é capaz, você vai conseguir fazer, você vai conseguir encontrar um caminho para fazer acontecer. Se você não acredita, você não vai conseguir encontrar um caminho para fazer acontecer, então você não será capaz de fazer acontecer, mais ou menos assim. Mas eu vou falar hoje do que seria, assim, uma visão contraintuitiva dessa questão aí de autoestima. Eu vou falar do outro lado, o lado perverso da autoestima, que é a alta autoestima, ou seja, é a autoestima que eu atribuiria o adjetivo de exacerbada, né, que é exagerada, a autoestima que também pode prejudicar muito o crescimento da pessoa, que pode prejudicar muito a carreira, né, de um profissional, pode prejudicar um atleta, o acreditar que você é além da conta. Então, vou começar aqui falando o que é, né? Como é que é a autoestima alta, né? A exacerbada autoestima, como é que ela se apresenta para as pessoas, como é que as pessoas acabam se comportando quando possuem essa autoestima. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, como é que a gente se percebe, né, quando a gente está se achando assim o suprassumo, né, que a gente está nadando nas ondas, né, que a gente está ali assumindo uma posição de muito intensa, né, que nós somos o máximo, né? Como é que a gente se percebe? A gente se percebe superior aos outros, né? Então a gente acha que a gente realmente possui qualidades que a gente pode possuir ou não, né? Pode ser que a pessoa até possua mesmo algumas qualidades que a diferenciam das outras pessoas. O problema não é possuir qualidades superiores, é achar que porque possui algumas qualidades superiores, então você é melhor do que os outros. Ou o contrário, né? Que os outros estão abaixo de você, abaixo da sua capacidade, que você sempre terá uma capacidade superior para lidar com os desafios da vida. E aí, o que acontece quando a gente acha que os outros estão numa posição abaixo da nossa? A gente não escuta as opiniões dos outros, né? Por que a gente vai ouvir os outros se a gente acha que a gente está superior? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e as consequências perversas dessa nossa crença, dessa nossa percepção de que estamos, né, que temos qualidades, que temos alguns atributos que nos posiciona
acima das pessoas normais, né? Nós não somos normais, nós não seríamos normais, nós estamos acima das pessoas de modo geral. Aí também a gente acaba achando que os desafios, que a gente sempre será capaz de resolver, de dar conta dos desafios, a equipe também com você, só que muitas vezes, né, achando que é fácil, que vai dar conta, que é isso, que nós somos, né, o máximo, acaba se sobrecarregando e principalmente sobrecarregando a equipe. E quando a equipe fica sobrecarregada e quando você mesmo fica sobrecarregado, a gente pode aí perder a mão, né? A gente acaba começando a errar, por exemplo, porque quando a gente está sobrecarregado, a gente fica mais cansado. Quando a gente fica cansada, a nossa capacidade de atenção, de concentração, de foco, ela fica mais diluída. Então, a gente pode errar mais e também gerar mais insatisfação da equipe de modo geral, né? Quando fica por mais tempo do que as pessoas suportam essa sobrecarga de trabalho, obviamente o que a gente começa a ver é que as pessoas vão se desmotivando com o trabalho. Então essa é uma consequência dessa crença de que a gente vai dar conta, que é fácil para nós, confia aí, e aí as pessoas vão se cansando desse processo. Como consequência também dessa coisa, eu sou melhor, a gente sempre vai dar conta, a gente vai lidar aí com as questões e tal. Uma forma, né, da gente acabar se apresentando para as pessoas de modo geral é uma forma altiva, né? Uma postura que é uma postura de que eu vou dar conta, né? Eu sou melhor, então a minha postura é altiva e quando eu tenho postura altiva, eu acabo me afastando das pessoas ou criando uma barreira para que as pessoas se aproximem e possam ajudar e possam mostrar que a gente está errado e assim a gente acaba tomando algumas decisões que não trazem os benefícios, que não trazem os resultados que a gente gostaria, que a gente esperava. Então, a forma como a gente vai, as crenças, né, que a gente coloca na cabeça acaba atingindo o nosso comportamento. A gente tem assim uma postura mais confiante, de excesso de confiança, e o excesso de confiança que acaba levando à falta do medo, né? Que é outra questão contra-intuitiva, é que realmente a pessoa muito medrosa, ela paralisa, né? O medo paralisa, você toma, você acaba não fazendo coisas porque tem medo. E o medo é um problema mesmo, mas a ausência de medo também é um problema, porque você acaba fazendo coisas muito arriscadas, tomando decisões de risco, de muito risco, e obviamente tudo que envolve muito risco também pode te fazer quebrar muito a cara, né? É óbvio que pode trazer altíssimos resultados, mas também traz, tá embutido ali no alto risco, o fracasso, né? Altos fracassos também. Então, é uma posição altiva. Eu me sinto superior, eu vou dar conta, eu tenho uma postura altiva, as pessoas acabam se afastando de mim, acabam achando que eu tô errada, né? E eu acabo quebrando a cara muitas vezes. E com essa percepção, né, a pessoa vai se posicionando, ela tem certeza, que é como se ela achasse que ela tem um toque de Midas. Eu já vi, assim, profissionais, muito bons profissionais que realmente se destacavam, mas que começaram a se achar
acima do bem e do mal. Quando o ser humano começa a se achar acima do bem e do mal, ele invariavelmente vai encontrar assim, uma curva na estrada dele, ele vai encontrar um desafio, um muro que ele não vai conseguir lidar, né? Então ele não vai fazer a curva direito, ele vai derrapar, ele vai capotar, ele não vai conseguir transpor, não vai conseguir pular o muro, vai bater no muro e vai quebrar a cara, porque essa postura, né, de você se achar acima do bem e do mal te leva a tomar muitas decisões erradas, né? Você começa a acumular erros e porque acha que é muito bom, porque acha que vai dar conta, porque tem uma postura altiva, porque olha para as pessoas de cima para baixo, porque está acima do bem e do mal, com você não vai acontecer nada de ruim, porque você é muito inteligente, você vai conseguir realmente driblar qualquer coisa, você acaba se tornando uma pessoa muito arrogante, né? As pessoas olham para você e percebem essa arrogância. Mas por que a arrogância é ruim? Quais são, assim, né? Eu já falei, eu dei algumas dicas de alguns comportamentos que a gente tem quando adota esses entendimentos, quando a gente começa a se perceber dessa forma, quando a gente se vê como acima do bem e do mal, como superior, como que dá conta de tudo, aí a gente tem essa arrogância, essa postura altiva, essa arrogância. E por que a arrogância é ruim? Existem, né, 4 comportamentos, 4 atitudes que a gente adota quando é arrogante, né? Uma das questões, né, que a gente acaba imaginando, pensando quando a gente tem essa atitude mais arrogante é que a gente não precisa da opinião dos outros. A gente literalmente ignora a opinião dos outros porque essas opiniões não nos interessam. Então a opinião dos outros é ignorada quando a gente tem essa arrogância. A gente também adota um jeito de ser, né, que a gente julga muito e não gosta quando é julgado, não admite ser julgado. Afinal de contas, eu estou acima do bem e do mal. Quem é você para me julgar? A gente tem um senso natural de superioridade, né? A gente exala essa superioridade quando a gente está perto das pessoas. A gente olha para as pessoas com condescendência. Ai, coitadinho, sabe tão pouco, né? Ai, meu Deus, eu estou aqui numa posição superior. Me fala aí, vocês já viram alguém que tem essas características? Vocês já conviveram com um profissional com essas características? Eu já convivi. E não é fácil não, né? Porque fica difícil, né? Até atingir o patamar que esses profissionais esperam dos outros, né? E por causa dessa arrogância, por fim, né? A quarta atitude que esses profissionais acabam tendo é uma atitude de negar ajuda, né? Negar ser ajudado, né? Quando precisa, porque quem é você para trazer ajuda, né? E por que eu vou precisar de ajuda? O que eu vou estar passando aí quando eu aceitar a ajuda de outra pessoa que não está preparado para me ajudar, que não é bom o suficiente para me ajudar, né? Então, a arrogância envolve aí essas 4 áreas aí de comportamento, essas 4 áreas aí de
de atitude mesmo no dia a dia, e que a gente que está do outro lado fica assim, mas como que a pessoa pode estar achando isso, né? Para quem está vendo, chega muito próximo da estupidez. E para a pessoa, ela é o máximo, né? Ela está acima dos outros, dos réis mortais. Então, vamos falar agora sobre essa primeira atitude da pessoa de não considerar a opinião dos outros. Vamos entender melhor o que é isso, o que é não considerar a opinião dos outros. Existem, né, muitas razões por trás desse comportamento de ignorar a opinião dos outros, né? Então, a primeira razão seria, olha, por que eu vou considerar a opinião de uma pessoa que não está no mesmo nível hierárquico que eu, ou está no nível hierárquico abaixo do meu? O que essa pessoa poderá trazer de contribuição para mim? Então, invariavelmente, se é a pessoa, né, que tem essa arrogância é um líder, ele não vai ouvir os seus colaboradores, porque os seus colaboradores estão numa posição hierárquica menor do que a deles. Então, os colaboradores não conseguem ter uma visão, né, não conseguem ter uma experiência tão boa quanto ele, que é o líder. Então, não dá para considerar. Então, acaba mesmo ignorando a opinião das pessoas, porque elas têm uma posição hierárquica abaixo da deles. Só que a gente sabe muito bem, né, que são os colaboradores que estão fazendo as coisas acontecerem, né, o nível operacional, que estão ali na operação fazendo as coisas acontecerem. E são as pessoas que estão no nível operacional, que estão fazendo as coisas acontecerem, que estão com a barriga no balcão, que sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando a gente trabalha com a qualidade, a gente precisa, né, as pessoas que assumem, né, os papéis de liderança, como supervisor, coordenador e gerente, precisam ouvir a opinião dos colaboradores para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque são essas pessoas que vão dar as melhores soluções. Porque, inclusive, elas sabem o que é mais fácil para que elas adotem como solução. E aí eu sempre me lembro da história lá da empresa que recebeu, né, que fabricava pasta de dente e que recebeu uma reclamação aí de uma rede varejista falando, olha, nós estamos recebendo muitas caixas sem o tubo do dentifrício dentro da caixa, então as caixas estão vazias e vocês precisam melhorar a operação, porque não dá para trabalhar assim. Aí que a empresa foi, contratou uma consultoria, a consultoria foi lá para a área de operação e ficou observando a esteira, né, a esteira rolante, e resolveu criar um sensor que sempre que o sensor de peso, então sempre que a caixa não tivesse o peso indicado, né, tivesse o peso muito abaixo do peso indicado, acenderia assim uma luz e ligaria uma sirene e paralisaria a linha de produção e com isso os operadores poderiam tirar essas caixas vazias e tal e corrigir o problema. Aí os meses foram passando, as reclamações diminuíram realmente, o diretor resolveu ir lá visitar a equipe, ver como é que estava funcionando, né, essa solução, que a empresa tinha investido um dinheiro alto nessa solução, o sensor era caro, a consultoria foi cara e realmente eles estavam assim esperando para ver
a solução no ar. Aí eles chegaram e só viram uns ventiladores grandes ali, próximos das esteiras, e não entenderam nada. Ué, mas o sensor não tocou a nada, então não tem mais as caixas vazias? Aí os colaboradores, não, tem sim, tem bastante caixa vazia, porque isso é um problema lá, que não. E então ainda tem, mas a gente consegue lidar bem aí agora com a situação e tá fluindo bem a operação aqui, a produção, a linha de produção tá indo muito bem. Aí o diretor, mas não tô entendendo, vocês não fizeram, como é que tá indo bem, que não tá chegando mais as caixas vazias? Tem caixa vazia, não chega mais no varejo a caixa vazia, e vocês não estão usando o sensor, a gente não tem a sirene tocando, o que aconteceu? Aí eles explicaram, não, porque realmente esse sensor estava tocando toda hora, parava a linha de produção toda hora, dificultava muito a nossa vida, porque demorava depois para a esteira voltar a funcionar, a gente tinha atraso na produção, tava muito ruim, e a gente aqui bolou uma solução, a gente botou esses ventiladores, são baratos, né? A gente fez esse investimento aí com a gerência, comprando esses ventiladores, e os ventiladores aí estão funcionando. Sempre que vem a caixa vazia, a caixa voa. Então a gente não precisa parar a linha de produção, a gente não precisa desse sensor caro, não precisa, porque o sensor toda hora tinha que estar fazendo ajuste nele, porque senão ele perdia a capacidade de estar realmente tocando na hora certa e tal. Então a melhor solução foram os ventiladores, que custaram 1/10 do que os sensores custavam, que não precisavam dessa manutenção caríssima, porque era um sensor realmente muito delicado, não parava a linha de produção, não atrasou a produção, não dificultava a vida dos colaboradores, ficou todo mundo feliz, e o varejista também, porque não estava mais recebendo as caixas com peso. Então, ouvir o colaborador, mesmo que ele seja, né, do nível hierárquico inferior ao seu, pode trazer soluções mais inteligentes, mais baratas e mais efetivas para o problema que se tem. Outra situação que a gente pode perceber aí da arrogância, dessa coisa de ignorar a opinião dos outros, passa muito pelo como é que uma pessoa que não trabalha na área, que não tem experiência nessa área, pode estar dando palpite sobre a área. O que ele entende da nossa dificuldade? É verdade, né? Às vezes as pessoas que estão fora trazem ideias ou trazem opiniões sobre o funcionamento que não fazem muito sentido com o dia a dia, com as reais dificuldades que a pessoa enfrenta. Só que, às vezes, uma excelente solução vem dessa pessoa que não entende muito como funciona, que não conhece as reais limitações, e aí acredita, por que não? Então, ouvir, né? Ao invés de ignorar a opinião, porque a pessoa não é da área, não tem experiência, vivência na área, pode sim viabilizar a melhor solução para a questão, porque junto com o seu conhecimento, com a sua experiência, vivência na área, associada a uma ideia totalmente fora da caixa, porque a pessoa não conhece, e aí aposta no porquê não, é que pode realmente trazer uma junção. Ou seja, ignorar a opinião do outro, porque não é da área, não vai te ajudar e não vai trazer os resultados que se quer. Ou seja, essa arrogância e essa postura, essa atitude no dia a dia
pode trazer dificuldades ao invés de trazer facilidades. Outra questão que pode trazer, né, dada a postura arrogante, e aí ignorar a opinião do outro porque acredita que o outro não tem a intenção de ajudar. Então, essa pessoa não vai me ajudar, então não vou nem prestar atenção no que ele está falando, porque ele está querendo puxar meu tapete, está querendo aparecer na frente do chefe, mostrar alguma questão da minha área, me botar aí no fogo e não traz contribuição nenhuma. Mesmo que isso seja verdade, e pode ser verdade, você pode ter pessoas que estão querendo, né, se mostrar, querendo dar uma de entendido na área dos outros. É interessante ouvir o que ele está falando, ao invés de ignorar. E aí essa questão do ignorar a opinião do outro é pela arrogância, e a arrogância vem daquele movimento de que eu sou superior. Então vamos voltar? Vamos ouvir, porque pode ser que daí, né, ele não quer me ajudar, ele quer me prejudicar. Então ele está dando uma sugestão para me prejudicar. Em que caminho está indo essa sugestão para que eu me proteja? Então eu não posso ignorar, eu tenho que ouvir para que eu me proteja e para que eu entenda como é que as coisas estão funcionando, como é que as outras áreas aí estão vendo os processos da empresa. Então, ignorar o outro não vai me dar mais força, pelo contrário, vai me enfraquecer. Então, se o outro, né, tem a intenção de me prejudicar, eu preciso entender muito bem o caminho que ele está me dando de solução para que eu me proteja desse caminho de solução. Se eu ignoro, eu posso até cair na esparrela aí, porque eu não prestei atenção e não vi o problema aí que era, e posso até acabar fazendo o que pode me prejudicar. Então, ignorar a opinião do outro, a arrogância que te leva a ignorar a opinião do outro, não vai te fortalecer. E por fim, eu já vi profissionais ignorando a opinião de outras pessoas, porque essas pessoas não eram importantes na organização, não eram pessoas de peso, não eram pessoas que eram líderes de opinião, ou líderes mesmo, não eram pessoas próximas aos líderes, então eram pessoas que não tinham relevância. Isso pode ser uma grande armadilha. Eu já vi profissionais ignorando pessoas e nem ouvindo a opinião delas, achando que as pessoas não eram importantes dentro da organização, e as pessoas terem acesso a pessoas muito importantes na organização por outros caminhos. Que outros caminhos, né? Pessoas, por exemplo, cujos filhos são colegas de escola dos filhos de um diretor. Então essa pessoa acaba sentando em eventos de escola, em festinhas de escola, junto com o diretor e podendo falar com ele sobre coisas, dar opiniões sobre pessoas dentro da empresa num ambiente absolutamente informal. Então, desconsiderar, né, ignorar a opinião das pessoas, porque acha que as pessoas não são importantes, porque elas têm uma posição hierárquica, são de outra área, lá numa posição hierárquica que ninguém dá valor, não é uma boa prática. Essa arrogância não vai te levar a nada, porque essa pessoa pode ter acesso a quem realmente toma decisões. A gente não conhece. Quando a gente está dentro da empresa, a gente acha que conhece todo mundo, que conhece as histórias de todo mundo, e a gente pode ser surpreendido
por histórias realmente interessantíssimas, né? Porque a pessoa pode até não ter uma posição hierárquica, pode estar numa área ali que não tem muito prestígio, mas a pessoa pode ser até vizinha do CEO da empresa, pode ser filho de um amigo do diretor. Então, um bom ditado para isso é: o mundo tem 20 pessoas e elas se conhecem. Então é muito bom que a gente pratique um bom relacionamento e ouvir e conhecer pessoas, ouvir as opiniões delas, nunca vai nos prejudicar. Ignorar a opinião das pessoas, ignorar as pessoas, isso sim pode nos prejudicar e muito. Outra atitude, né, que não é legal, que pode realmente trazer consequências ruins e que tem muito a ver com a postura arrogante, é julgar, mas não gostar de ser julgado por ninguém. E aí, como é que essa pessoa arrogante, né, como é que ela costuma se comportar com relação a essa história de julgar? Então, eu já vi pessoas que são mais arrogantes dentro das organizações serem muito críticas com relação ao seu chefe, por exemplo. Então, sempre que tem uma oportunidade, que alguém tece algum comentário, não, mas o seu chefe falou, a pessoa emenda já no comentário e faz uma crítica até intensa sobre o chefe, dando a entender que o chefe não entende muito do trabalho, que o chefe dá umas ideias que são fora do esquadro, que o chefe não está preparado, que o chefe realmente não é bom e não deveria estar na posição que está. Então, essa pessoa, ela adota uma postura de se sentir superior ao chefe. Isso significa, como ela se acha realmente superior, isso significa que ela fala isso em qualquer lugar da empresa. E as pessoas ouvem. E o próprio chefe pode ouvir. E aí, né? Como é que essa pessoa vai conseguir crescer? Como é que essa pessoa vai ter o apoio do chefe para crescer? Muito difícil, né? Então, o arrogante acaba muitas vezes falando demais, julgando, né? Porque ele pode julgar, ele pode, porque ele é superior. Então, ele se vê superior, inclusive, ao próprio chefe. Ele também julga muito, critica muito o trabalho de outras áreas, né? O arrogante, de modo geral, ele adora falar mal do trabalho das outras áreas, porque também é uma forma de proteger a própria área, né? Vai falar dos outros, chama atenção para o erro dos outros e ninguém vai ver as questões e os problemas dele mesmo, da área dele. Então, é o primeiro a jogar no ventilador um erro ou um problema aí que a outra área está trazendo para a área dele ou para a área de outros ou para a empresa como um todo, as não entregas de outras áreas, e aí também fala de outros gerentes, que os outros gerentes não são capazes, que os outros executivos não são capazes, que os outros colaboradores não são, as outras áreas nunca estão entregando bem, nunca estão contribuindo para a empresa como deveriam. Então, de modo geral, critica muito outras áreas, critica muito outros colaboradores e as entregas de modo geral, né? Sempre minimiza as entregas dos outros. Só que as pessoas descobrem, né, que alguém falou mal e quem é esse alguém que está falando mal das áreas. Os colaboradores descobrem, então acabam criando aí uma percepção negativa
sobre a pessoa e acaba havendo até uma torcida para que essa pessoa quebre a cara, dada a sua arrogância, e vai afastando pares e os colaboradores dos pares. E, obviamente, né, o trabalho na empresa é uma rede. Se outras áreas começam a se afastar desse profissional, né, e da área desse profissional que tem essa postura arrogante, o resultado disso é que quando ele precisar das outras áreas, elas vão demorar mais para contribuir, elas vão ter menos interesse de fazer, dar um apoio e de fazer o impossível para ajudar, e pode levar a que a área não continue mais entregando, né? Não consiga mais entregar, porque não obtém o apoio das áreas, porque ele falava mal de todo mundo. Então as pessoas não vão querer estar ali contribuindo para o inimigo, né? A pessoa que entrega a sua cabeça numa bandeja, né? Ninguém é bobo também. É comum também a pessoa arrogante, né, ser a primeira a encontrar justificativa para explicar por que aquele colega está passando por dificuldade. Então o arrogante, ele sabe tudo. Então ele sabe, inclusive, por que a outra pessoa tem dificuldade. E tudo começa que a outra pessoa não é capaz, né? A outra pessoa não é boa o suficiente, não sabe o suficiente, não é preparada, não tem experiência, não tem uma boa formação. Então ele sempre vai ter aí uma explicação para as dificuldades que os outros estão tendo. Então, o arrogante, né, com essa postura altiva e arrogante, ele acaba afastando as pessoas, afastando seus pares e não criando relacionamentos frutíferos, né? Os relacionamentos vão se tornando cada vez mais superficiais, porque as pessoas acabam se protegendo desses colaboradores arrogantes. Então, o arrogante, ele vai se separando do resto do grupo. Essa é uma consequência importante aí dessa atitude de se achar realmente acima do outro, de julgar o outro o tempo todo. E de uma forma negativa, encontrar justificativas para os erros dos outros, problemas dos outros, dificuldades dos outros, né? Ele joga a última pá de cal na pessoa que não está bem. Isso é muito ruim, né? Uma pessoa que dentro da organização tem esse tipo de atitude. Isso tudo está atrelado aí àquela coisa do excesso de autoestima. Então vamos continuar aqui, vamos ver ainda mais, né, sobre essa questão de julgar e não gostar de ser julgado. Como não gosta de ser julgado, essa pessoa tem muita dificuldade de receber feedback negativo. Então quando o chefe, né, traz um feedback negativo, a forma, né, de lidar é não aceitar, é tentar provar que o outro está errado, que a percepção do outro não condiz com a realidade, mesmo quando o outro possui argumentos, possui dados concretos sobre as dificuldades, sobre os problemas, mas a pessoa bloqueia, né? Ela tem dificuldade sim de ser julgada. Isso é um problema sério. Por quê? Porque se eu não aceito o feedback negativo, mesmo que a minha atitude seja
impassível. Ah, tá certo. Não, claro, né, que eu vá me tornar nessa postura arrogante, um dissidente, o sim quer sim, o não quer não, né? Ah, tá, claro, não, entendo, claro, mas lá dentro, olha, não é nada disso, tudo que ele tá falando é bobagem, eu não vou mudar. E aí, como a pessoa não muda, ela vai continuar tendo problemas, ela vai continuar não tendo as entregas e vai acabar fracassando na empresa e com o chefe e podendo criar até situações limites, porque o chefe sinaliza, ó, não faça mais isso, não faça, e a pessoa não aceita, porque não aceita ser julgado, não aceita a crítica, faz de novo e aí coloca o próprio chefe em questão, né? Porque muitas vezes foi o chefe do chefe que levou a necessidade, ó, dá um jeito, porque isso não tá legal, isso não tá funcionando, e né, você dá o feedback para o colaborador, explica que não é para fazer, o colaborador faz dentro dessa postura arrogante. A mesma coisa, de novo, te coloca também numa saia justa muito grande. Então, provavelmente, né, essa postura arrogante, esse excesso de autoestima, não vai te levar a um crescimento de carreira, pelo contrário, pode levar até a uma ruptura do contrato, é uma demissão. A postura arrogante também leva a pessoa a não aceitar o feedback dos colegas que dentro da organização dão continuidade no fluxo, né, no processo que é conduzido. Então, a gente tem clientes internos e algumas áreas de clientes externos, mas vamos falar do cliente interno. Então, eu recebo um feedback de um cliente interno de que não tá legal, que não tá funcionando, que tá gerando problema para eles, e a postura arrogante me leva a entender o seguinte: o cara é incompetente, ele não consegue, eu entrego perfeitamente, ele que não tá conseguindo fazer, ou o que eu tô entregando é muito bom e ele não sabe fazer. O problema é que ele não sabe fazer, então o problema tá sempre no outro, né? O erro tá sempre no outro. Aí eu não preciso mudar. E aí eu não mudo, o processo continua tendo problema. O que vai acontecer é que esse colega vai reclamar com o próprio chefe e dizer, ó, não tá dando mais, eu já falei, ele não muda, ele não faz. O próprio chefe vai falar com o seu colega, que é chefe, e esse vai levar para ele, ó, precisa mudar, porque não tá bom, tem que ajustar. A grande questão, né, de não aceitar ser julgado, de não aceitar receber um feedback negativo de um par que tá ali dizendo das dificuldades, pode te levar a uma situação de dificuldade geral. Transfere, né, a dificuldade de processo para uma dificuldade de relacionamento, dificuldade de entendimento e uma percepção nos outros de que a pessoa não é capaz, porque ela não é capaz de resolver, ela não é capaz de ouvir, ela não é capaz de se tornar um profissional maior dentro, né, com uma responsabilidade maior dentro da organização. Então, excesso de autoestima pode prejudicar o profissional. E por fim, né, a questão do julgamento, eu já vi alguns líderes, né, coordenadores, supervisores, gerentes, que têm uma postura muito fechada na questão do julgamento, de não receber um feedback negativo relativo à sua equipe, algum problema da sua equipe. Então, porque é minha equipe e eu sou um profissional superior, a minha equipe é ótima, a minha equipe é maravilhosa, a minha equipe é muito comprometida, a minha equipe é muito dedicada, então é inadmissível que alguém pense em fazer uma crítica à minha equipe. E isso me fez lembrar de um executivo
que trabalhava na empresa e a gente adotava uma metodologia de avaliação dos gerentes, que era uma metodologia em conjunto. Então, existia a percepção do próprio líder e a percepção dos outros. Então, era feito um feedback para que todos pudessem até manifestar, né, no momento do feedback, a opinião dos outros, né, pares, sobre o profissional. E eu me lembro que esse executivo, que era bastante arrogante, uma postura bastante arrogante, ele avaliou toda a equipe dele acima da média, toda a equipe, né? Então ele não tinha nenhum profissional que estivesse atendendo, né, ao trabalho, mas ainda precisando de desenvolvimento, mesmo quando era um profissional recém-promovido ou recém-contratado, porque mesmo quando a pessoa é muito boa, mas por ser recém-contratada, ela não conhece muito a cultura da empresa, então ainda precisa mesmo receber informações sobre o funcionamento da empresa. Então é impossível estar acima lá da pontuação máxima que ele tinha dado. E especificamente um dos profissionais que ele citou como esse acima, ele estava com muitas dificuldades nas entregas e estava realmente demonstrando que não era capaz de lidar com o desafio que ele tinha assumido. Então ele precisava de feedback, precisava de orientação, precisava de uma atenção especial. E como, né, o executivo não entendeu esse feedback com relação à sua equipe, ao seu colaborador, ele disse ao colaborador que ele julgava o colaborador acima da média e que o colaborador estava indo muito bem, que estava tudo certo. Que o pessoal falava muito, né? Então, o colaborador não levar em consideração. Moral da história, o colaborador continuou trabalhando do jeito que ele vinha trabalhando e não trouxe os resultados que a empresa esperava, mas ele estava tranquilo, porque ele estava acima da média. A liderança dele tinha apontado que estava tudo bem, né, que tinha dificuldade mesmo, mas isso era natural, afinal o desafio era um desafio grande mesmo. E a empresa tomou a decisão por demitir o executivo e, em seguida, o gestor, que estava acima da média. Então, realmente, a postura arrogante pode levar a uma solução ruim, tanto para o arrogante quanto para a equipe, os colaboradores do arrogante, porque eles não vão saber do que está acontecendo, porque o arrogante não aceita ser criticado, ser julgado, né? Então, excesso de autoestima que te leva à arrogância, que impede que você receba feedback negativo, que você não saiba lidar com o feedback negativo, inclusive da sua equipe, é altamente prejudicial. Não vai te levar ao sucesso de forma nenhuma. O outro fator, né, que a arrogância traz é uma percepção de superioridade. Então, não, eu sou realmente o máximo, né? Eu sou melhor porque a minha formação é melhor do que a das outras pessoas, né? Eu tenho uma formação numa faculdade maravilhosa, que todo mundo reconhece como maravilhosa, eu tenho uma pós-graduação diferenciada, eu tenho uma vivência, né? Uma experiência que ninguém aqui teve. Eu passei pela empresa XPTO, que ninguém aqui teve essa experiência, essa empresa maravilhosa. Então, eu sou superior por causa disso. Uma boa formação, ela
realmente é muito importante, né? Ela te ajuda a entender algumas situações melhor do que até outras pessoas que não tiveram a mesma formação pode fazer, mas ela não te torna superior às outras pessoas. Ela pode fazer você resolver algumas questões mais rápido, melhor, né? Mas não te faz superior, né? Você não pode achar que é melhor do que os outros por causa disso. Você tem uma boa formação e essa formação te faz um bom profissional, te faz um profissional capaz de lidar com seus desafios e que traz resultados à organização, mas não é melhor do que o outro, porque você não sabe os atributos do outro que podem fazer o outro melhor do que você, né? E que não está relacionado ali à formação, que é um diferencial. Então, uma boa formação é importante porque vai te fazer ter resultados e esses resultados vão te colocar num lugar bom, principalmente para o crescimento dentro da organização, para a sua evolução de carreira. Mas não te faz superior a ninguém, né? Porque se sentir superior, acima do bem e do mal, pode te levar a um fracasso muito grande, né? Porque você não fica atento ao que realmente está acontecendo, você não vê o perigo e você vai avançando aí de peito aberto e acaba podendo realmente quebrar a cara. Um outro aspecto, né, que pode levar um profissional a se achar superior é o fato de ter parente, o próprio pai, a própria mãe, que conhece o diretor, conhece o CEO da empresa e que isso, né, te faz superior, porque ninguém, né, normal ali tem essa possibilidade, conhece esse diretor, então você passa a achar que você tem alguns direitos, né? Eu me lembro um profissional com quem eu trabalhei, ele era da minha equipe e ele realmente tinha um vínculo, né? Os pais tinham um relacionamento já antigo com o presidente da empresa, eram muito amigos, né? Já de longa data. E ele, por causa disso, achava que poderia, né, tá chegando, indo, levando questões, bypassando, né, a liderança, que no caso era eu, bypassando para o chefe, né, o presidente lá, algumas questões. Só que a cultura da empresa não era uma cultura para que a hierarquia não fosse respeitada. A empresa era hierárquica e respeitava a hierarquia. Então, quando ele começou, né, no movimento de vai passar, porque eu sou muito bom, porque eu sou diferenciado, que eu tenho pai e mãe, ele acabou quebrando a cara e ficou assim um tempo andando de lado sem crescer, apesar de ser um bom profissional, ele ficou um tempo sem crescer mesmo, um pouquinho ali na geladeira para aprender a respeitar a hierarquia. Então, porque eu conheço, né? Porque meus pais, porque meu tio, porque eu tenho um conhecimento, uma amizade, né, que não é minha, mas é uma amizade de alguém que é muito próximo a mim, quem manda na empresa, isso não significa que eu possa usar isso de uma forma arrogante, né, chegando, bypassando as pessoas, bypassando as lideranças. Isso não traz sucesso para ninguém, principalmente quando isso confronta com a cultura da empresa. Uma outra
questão aí da arrogância de alguns profissionais diz respeito a uma percepção de que porque já está há muitos anos na área, porque já passou por atividades diferenciadas na área, que conhece muito, porque está bastante tempo na empresa também, porque conhece muita gente na empresa, que isso faz de você um profissional tão bom que você já substituiria o gerente muito e atuaria muito melhor do que o gerente, até porque quando o gerente sai de férias você o substitui, né? Então você já está totalmente qualificado, né? A postura arrogante de eu sou muito bom, eu já estaria ali atuando muito melhor, fazendo coisas muito melhores pela área do que esse líder aí está fazendo. Então, essa postura é uma postura bastante equivocada, né? Por que essa arrogância é uma postura equivocada? Porque você só entende os desafios de uma posição quando você está na posição. Aí você entende o tamanho do problema com o qual você tem que lidar. Porque enquanto você está numa posição abaixo, você tem uma visão menor e até muitas vezes protegida, né? Porque o papel da liderança é segurar, né? Aqui, bate aqui, a liderança tem que segurar os problemas. Então, a liderança filtra os problemas. O problema que eu vejo, ele já vem filtrado, ele é bem menor, a pressão que eu recebo é bem menor do que a pressão que a liderança recebe. Então, é muito equivocado achar que você está plenamente capaz e que você lidaria muito melhor do que a sua liderança com os problemas, né? Então, é muito comum você perceber, você ver pessoas que ao serem promovidas se espantam com o tamanho das questões, dos desafios, dos problemas que tem que lidar, e até eu já vi profissionais que se arrependem, falam, ai meu Deus, eu estava melhor ali naquela posição do que nessa posição que eu tô agora, que eu tô ali, né, de frente, eu que recebo, né, a pancada, é difícil pra caramba. Então, esse excesso de autoestima, a arrogância, não vai te proteger de ir para um desafio que é muitas vezes maior do que você, mas que você achava, né, por causa da arrogância, que você já estava plenamente capaz, você era até melhor do que o líder, e você começa a ver que é difícil mesmo e que você não é tão bom assim, que talvez não seja nem tão melhor do que o seu líder como você achava. Bom, agora vamos falar do último fator, né, que é o fator do recusar ajuda. Eu acho que a recusa de ajuda, ela realmente tem diversas causas, né, que explicam esse comportamento de um profissional, e o excesso de autoestima e a arrogância podem realmente te levar a recusar ajuda, né, que está sendo oferecida, porque você entende que você não precisa de ajuda de uma pessoa que entende menos do trabalho, das dificuldades do que você. Então, como é que essa pessoa pode me ajudar se ela não entende o processo, não entende o nosso dia a dia ali, as nossas dificuldades? Como que essa pessoa pode ajudar? Pois eu digo, essa pessoa pode ajudar fazendo algumas atividades que estão ocupando pessoas que sabem fazer, que
entendem bem do processo, mas que estão sobrecarregadas porque estão fazendo coisas mais operacionais, mais simples, além das coisas mais complexas que exigem esse conhecimento. E eu já vi pessoas arrogantes negando: não, a gente não precisa de ajuda, a gente vai dar conta. Quando a gente está, né, no meio de um desafio grande, como a gente tem mudança, quando a gente tem uma pressão maior, todas as ajudas são válidas, mesmo das pessoas que não sabem, porque essas pessoas que não entendem, que não sabem, que não dominam o processo, elas podem ficar com as tarefas, com as atividades mais simples, liberando as pessoas que sabem para o que é mais complexo, para o que é mais difícil fazer. Então, o excesso de autoestima, a arrogância, pode levar à sobrecarga das pessoas, porque eu não vou aceitar ajuda porque eu não preciso da ajuda de quem não sabe, né? A arrogância também, muitas vezes, leva a pessoa a recusar ajuda porque ela está pensando: eu vou precisar da ajuda das outras pessoas para o pessoal lá de cima achar que eu não sei, que eu não sou capaz. Quando o fato da pessoa fazer melhores entregas, a pessoa obter melhores resultados, usando os recursos que estão disponíveis, né? Usando tudo que o seu o network interno, toda a sua capacidade, toda a capacidade das pessoas, da própria equipe, de outras equipes, isso faz da pessoa um profissional melhor, um profissional mais maduro, um profissional que pode crescer na organização. É o contrário do que a pessoa acha. É um sinal de força, não é um sinal de fraqueza receber ajuda. Mas muitas vezes o arrogante: eu sou superior, eu não vou precisar da ajuda de ninguém, porque eu não quero que ninguém ache que eu não sou capaz, que a gente não vai dar conta. Eu já vi também muitos arrogantes não aceitando a ajuda, porque a situação ainda está confusa, que a gente ainda não tem claro, né, como que essas pessoas aí, se vão poder ajudar ou não. Então deixa primeiro a gente fazer, a gente resolver, e depois a gente traz aí as pessoas que acham que vão conseguir ajudar em alguma coisa, né? Mas as pessoas nem são qualificadas, as pessoas nem entendem o processo, as pessoas, né, deixa a gente cuidar. E com isso, né, quem está vivendo dentro, e é claro isso para mim, quem está no meio no olho do furacão não consegue ver muito claramente como resolver. Então, receber alguém que possa trazer uma nova perspectiva é a melhor forma de você tá resolvendo o que está confuso. Porque muitas vezes está confuso porque não se está conseguindo ver esse todo, ver com clareza o que está acontecendo. E a postura arrogante, o excesso de autoestima faz com que as coisas fiquem mais confusas ainda, porque as pessoas vão ficando estressadas, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão com dificuldade mesmo, aí não consegue ver nada, não consegue resolver nada, e vai ficando mais confuso e a situação vai se perdendo, né? Você vai perdendo a mão, né? Não consegue aí controlar totalmente a situação. Nós vimos que a arrogância, que é decorrente do excesso da autoestima, é um fator que pode levar ao fracasso das iniciativas de um profissional de crescer e de chegar, né, ao nível executivo. Se você se identificou com algumas dessas situações, o objetivo aqui é
pensa, né? Pensa, né, no que eu trouxe aí de argumentos, de exemplos que podem realmente esclarecer para você que não é, né, que esse seu excesso de autoestima, né, essa autoestima superior que está te fazendo adotar uma postura arrogante e se afastando das pessoas, se afastando da sua liderança, se afastando de outras lideranças, te afastando dos colaboradores, dos seus colaboradores. Tudo isso só vai trazer para você maior dificuldade de crescer e não a facilidade de crescer. O melhor, né, é que a gente adote uma postura mais humilde. A gente saiba que é capaz de fazer, mas adotando a postura humilde, a gente sabe que a gente será capaz de fazer quanto mais pessoas puderem contribuir. E a gente vai ouvir as pessoas para que elas realmente possam contribuir, né? A coisa mais importante da humildade é entender que a gente não está sozinho e que a gente precisa de outras pessoas para a gente chegar lá. Não é um caminho que a gente chega sozinho, né? A gente chega na posição executiva quando os nossos colaboradores nos impulsionam para cima, entregando mais, fazendo mais, nos admirando, nos respeitando como líder, confiando na gente como liderança. Então, eles nos impulsionam para cima. E quem está em cima, né, a nossa liderança, os outros líderes da empresa, os outros executivos, nos puxam para cima também, porque eles confiam na gente, eles respeitam a gente e eles admiram o nosso resultado, o nosso trabalho. Então, caso você esteja querendo crescer, pense muito bem em não adotar o excesso de autoestima, o excesso de confiança, a postura arrogante, né? O pensamento de que eu sou melhor do que o outro, né? A boa música aqui é somos todos iguais nessa noite. Então, vamos nos respeitar e vamos juntos construir aí um trabalho, resultados e uma atitude, uma postura que leve tanto quem está em cima quanto os nossos colaboradores a quererem que a gente chegue além, que a gente vá além. Esse é o maior prêmio que um profissional pode ter. Quando os colaboradores querem que ele cresça e quando quem está em cima quer que ele cresça também. Isso é um prêmio, né? Um grande prêmio. Eu desejo a vocês que vocês conquistem esse prêmio. Eu vou ajudar vocês a conquistar esse prêmio. Eu sou Ana Maria Sena, eu já assumi posições executivas em diferentes empresas, eu tive, né, muitas situações de aprendizado ao longo da minha carreira. Eu, pelo menos em 3 empresas, não cheguei direto na posição executiva, eu tive que conquistar a posição executiva e pensando nisso, né, o que eu fiz que me ajudou a chegar nessa posição executiva, eu desenvolvi um método, uma metodologia, a metodologia do sucesso, para ajudar os profissionais a chegar na posição executiva. Não é fácil, demanda aí muita atenção, muito trabalho, e hoje, né, agora o que eu falei para vocês foi que demanda um equilíbrio na autoestima, né? Uma postura de humildade, de saber que para chegar lá você vai depender de muitas pessoas. Não é só da sua capacidade, né, superior, não é só dessa arrogância. Você vai precisar mesmo que outras pessoas te ajudem a
ter melhores resultados, a ter uma posição diferenciada no coração de todos. Então, me segue, curte se você gostou do conteúdo, reflete sobre o que foi dito e até o próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre isso, sobre dicas de como você pode chegar aí a uma posição executiva. Até o próximo!